O tema do Cidadania de hoje é o envelhecimento saudável. Aqui com a gente está o médico geriatra Luiz Antônio da Silva Sá. A gente estava falando de alimentação, doutor. E a vitamina D, principalmente em Curitiba, que a gente tem pouco sol, é um problema para quem tem mais de 60 anos? É um problema muito grande. São trabalhos recentes dentro da área de medicina que estão enaltecendo muito o uso da vitamina D. Na realidade, se a pessoa pudesse ter durante o dia pelo menos 20 minutos, 15 a 20 minutos de exposição solar, e essa exposição não precisa ficar sem roupa, vamos dizer assim, um braço que seja, vamos dizer assim, por uns 20 minutos de sol, sem a vidraça e sem filtro solar, seria suficiente para ser metabolizado, vamos dizer assim, a vitamina D, e consequentemente o cálcio seria retido maior, grosso modo falando, né, no organismo, e a pessoa não precisaria tomar remédio. Mas aqui, como a gente sabe, Curitiba faz em torno de uns 3 dias de sol por ano, então é muito comum a pessoa ter deficiência de vitamina D, principalmente pela baixa exposição à luz solar. Então, nesses casos, tem-se que fazer uma complementação ou suplementação de vitamina D, juntamente com cálcio, muitas vezes, não é? Para que a pessoa possa ter os níveis adequados. Doutor, e a gente está falando da questão física, mas e a questão mental de quem envelhece? Também é importante cuidar da saúde mental e como? Muito. A situação começa assim. Na realidade, Proust, o grande escritor, ele dizia que de todas as realidades da vida, a mais abstrata é a velhice. Porque o jovem dificilmente se imagina velho. O jovem pode imaginar muitas coisas, mas ele raramente se imagina com 60, 70 anos. Então, os cuidados, como nós vínhamos falando, não são adequados para muitas pessoas. Na medida que os anos passam, nós temos sempre um lema que nós dizemos assim: o idoso, ele é um perdedor e um sobrevivente. É cruel falar assim, mas é verdade. Por que ele é um perdedor? Porque ao longo da vida ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o tio, alguns perderam filhos, perderam amigos. Então ele está perdendo. Por outro lado, ele é um sobrevivente, porque ele está sobrevivendo a todos que já se foram. E há pessoas que levam isso de uma forma mais natural. Há pessoas que sofrem muito com isso. E um dos problemas da velhice, com certeza, é a solidão. Porque os filhos, de uma forma geral, querem ter seus próprios caminhos, e isso é muito comum, não é? E é lógico. E os velhos vão ficando de uma forma, digamos assim, não digo relegados ao esquecimento, mas de uma forma que talvez o velho, a velha, gostaria de estar mais participante da vida familiar, da vida social, e acaba não conseguindo isso. Quando a gente fala em idosos e casas de repouso, parece ser sempre uma coisa muito ruim, um idoso ir para uma casa de repouso. Mas é realmente? Porque se é um idoso que não tem muita gente em volta, de repente ele vai para um lugar com pessoas da mesma idade. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Olha, eu acho que tudo isso é muito relativo. O ideal sempre é que o idoso estivesse no seio da sua família. A família que ele criou, a família que ele formou. Que ele pudesse ter realmente aquele apoio dos seus familiares, não é? Mas isso é muitas vezes utopia, porque não há, por uma série de razões financeiras, de tempo, de outros objetivos dos próprios filhos, não é? A casa de repouso, tem casas de repouso ótimas, que dão a esse idoso, idosa, um amparo muito bom em todos os sentidos. Há outras que nem são tão boas assim. Então, dependendo do nível financeiro de cada pessoa, poder pagar uma casa melhor, logicamente que é ideal. Agora, mas isso sem deixar o parente lá, tem que visitar, esse contato com a família é super importante. Porque a casa de repouso, infelizmente, que são depósitos de velhos, né? Eles ficam lá, eu já fui visitar algumas vezes, por algum motivo de trabalho, e é assim bastante triste de se ver muitas vezes, porque eles estão lá também, mas um fica num canto aqui, outro fica lá, né? Sem atividades, então é difícil. O que nós temos que entender bem que envelhecer não é fácil, como eu disse, é uma fase de perdas. Há ganhos, claro que há ganhos, também há ganhos. Mas as pessoas muitas vezes não se conformam com as perdas que vão ter. Quer, vamos dizer assim, da pele, as rugas que vão aparecendo, as deformações naturais da idade no seu corpo, as mudanças que acontecem interiormente também, não só exteriormente.
a perda, vamos dizer assim, de posições, não é? A pessoa, de repente, era gerente de uma fábrica, era um militar graduado, era tantas coisas, de repente, no outro dia ele se aposenta ou perde aquele trabalho e, de repente, ele fica relegado, digamos, a uma situação caseira, onde não era aquilo que ele estava pensando para o final da vida dele, não é? E daí a pessoa fica, muitas vezes, num sofrimento muito grande, num quadro depressivo, e daí vem com um assunto muito importante, que é a questão, por exemplo, da aposentadoria, não é? Uhum. Se aposentar não significa necessariamente parar de ter atividades. A pessoa tem que se aposentar do seu trabalho, não da vida, não é? Porque há pessoas, por exemplo, que aposentam-se do seu trabalho e, consequentemente, aposentam-se da vida. Compram alguns pijamas, ficam em casa, e aí vem um problema muito sério. Em várias aulas que eu dei sobre esse assunto, porque a casa foi governada pela mulher uns 30 anos. De repente vem um elemento estranho, entre aspas, que vai ficar o dia todo nela. Ela estava acostumada a ver o marido de noite, aos finais de semana, algo assim. Agora não, ele está o dia inteiro ali. E daí começa a querer mexer nas coisas que estavam organizadas do jeito dela, não é? Uhum. E além do sujeito ficar, além dele ficar sem atividade, ele acaba atrapalhando a vida até da dinâmica familiar. Uhum. E não são poucos casos em que até separações. Porque o casal, e aí vem um fato muito importante, que, por exemplo, o casal mais antigo, não o casal de hoje, que já se separam logo, mas digamos, de uma forma geral, desculpe dizer assim. Mas o casal antigo, eles casavam e logo vinha um filho. Então eles mal se conheciam, já vinha um filho, mais outro, aquela coisa. Então a vida desse casal girava em torno dos filhos, criar os filhos, sacrificarem-se muitas vezes para os filhos serem criados e a preocupação dos filhos. Um belo dia os filhos saem de casa, casando, estudando, morando fora, e o casal passa a viver junto. Uhum. E esse casal que viveu tanto tempo junto, muitas vezes não se conhece. E vem situações dramáticas, muitas vezes, de convívio, que não era aquele convívio do dia a dia, principalmente quando o homem se aposenta. Porque a geração de hoje, a mulher, ela trabalha fora. Então ela também tem suas ocupações, suas preocupações, ela tem coisas para ela fazer. Infelizmente, a mulher de uma geração anterior, ela não tinha essa ocupação. Eu quero aproveitar que o senhor está falando do relacionamento de casal e perguntar o seguinte: ficar velho significa abrir mão da vida sexual? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O que tem que entender é que o homem, aos 60, não é o homem de 20. A vida sexual, de uma forma saudável, ela tem que ser mantida a vida toda. É lógico que, como eu estava dizendo, haverá muitas mudanças, tanto no homem como na mulher. A mulher, depois da menopausa, ela sofre uma série de alterações. E o homem, à medida que envelhece, também sofre algumas mudanças, não é? Porém, isso não é impeditivo, ou essas mudanças não são impeditivas, de que o casal, ou o homem separado, ou a mulher viúva, seja o que for, deixe sua vida sexual como um elemento que não existe mais. Se a pessoa tem vontade, tem saúde para isso, vai continuar. O que muda, logicamente, é o desempenho, o número de relações, que é como eu disse, já não é como aos 20 anos, vai mudar alguma coisa. Mas isso não quer dizer que deverá acabar. Uma coisa que muitas pessoas discutem, debatem, é a questão da reposição hormonal. O senhor, qual que é a sua posição? O senhor é favorável à reposição hormonal? Para homem ou para mulher? Tanto faz. Olha, veja assim, a mulher, que é o mais comum, né, quando se fala em reposição feminina, é o mais comum do que na masculina. A reposição feminina, ela está indicada em casos específicos. A questão da hormonioterapia na mulher, ela já teve assim um boom. Uma época, para tudo, o hormônio feminino era bom. Para colesterol, para o coração, para a vida sexual da mulher, para uma série de coisas. Chegou-se depois à conclusão, após vários trabalhos médicos, que não era tão bom assim mais, que trazia uma série de implicações, inclusive para câncer, não é? Então, baseado nisso, reformulou-se o pensamento, os estudos. Então, são usados ainda muitos hormônios femininos, mas com indicação precisa. Quanto à hormonioterapia no homem, ela tem que ter uma indicação muito precisa mesmo. Porque o homem, e aí é um assunto que fala-se muito nisso, andropausa, né, que o homem pode ter.
abrange mais ou menos 20%, um pouco mais do homem, depois dos 70 anos aproximadamente. Aí, uma deficiência de testosterona, no caso. Mas tem que ser feito um exame laboratorial preciso e a clínica também. E como eu disse, hormônio não é para ser dado assim, como se toma aí um comprimido para dor. Tem que ser muito bem estudado e ter uma indicação precisa. Doutor, para terminar rapidinho, a gente falou de exercício físico, da questão psicológica, e é preciso manter uma atividade intelectual? Fundamental, fundamental. Aí nós entraríamos num terreno muito grande, que é a memória do idoso, o tempo é escasso, não poderíamos falar tanto. Mas acontece que a atividade intelectual tem que ser mantida sempre. Da melhor forma que a pessoa, vamos dizer assim, da melhor forma que a pessoa puder. Só leitura, por exemplo, já ajuda? Só leitura não ajuda. O que ajuda realmente a questão de memória é a pessoa estar participante na vida. Conversando, trocando ideias, sabe, saindo, conhecendo novas coisas. Porque a leitura é ótima, mas é muito estático. E muitas vezes a pessoa lê e nem entende o que leu. Compreende? Então, o mais importante nisso tudo é realmente a pessoa ter um cuidado com a questão, por exemplo, de ter essa interação com outras pessoas, fazer cursos, procurar aprender coisas novas, que aí a mente está sempre trabalhando. Então, esse é o principal conselho que poderia ficar. Doutor, muito obrigada pela sua participação. A gente precisava de mais uns 2 programas, eu acho, para abranger esse assunto por completo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido de valia alguns conselhos aqui. Foi sim, muito obrigada. E o programa de hoje falou sobre envelhecimento saudável. Você pode sugerir os próximos temas. Escreva para nós, cidadania.tvsinal@gmail.com. Obrigada pela companhia, tchau.